Você já teve aquela sensação estranha de acordar um dia e perceber que a pessoa ao seu lado não é quem você pensava? Aquele momento perturbador em que olha para seu parceiro e pensa: quem é você realmente? Ou talvez você já tenha passado pela experiência confusa de ser acusado por um parceiro de possuir qualidades ou intenções que você sabe, com absoluta certeza, que não são suas. Se você respondeu sim a qualquer dessas perguntas, então já experimentou o que estou prestes a revelar, o mecanismo psicológico mais destrutivo e ao mesmo tempo mais invisível em relacionamentos. Antes de continuarmos, deixe nos comentários: você já sentiu que estava amando uma versão de alguém que existia apenas em sua mente? Esta pergunta aparentemente simples vai se tornar profundamente relevante nos próximos minutos. O que estou prestes a compartilhar vai desafiar fundamentalmente sua compreensão de por que seus relacionamentos seguem padrões tão previsíveis de paixão inicial, seguida por desilusão. Vou expor o processo psicológico oculto que está sabotando suas conexões mais íntimas. Um processo que ocorre completamente fora da consciência, mas determina o destino de cada relacionamento significativo em sua vida. Jung chamou este fenômeno de projeção psicológica, um mecanismo onde atribuímos a outros qualidades, intenções e significados que na verdade pertencem a nós mesmos, mas que não reconhecemos conscientemente como nossos. Como ele escreveu: tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar a uma compreensão de nós mesmos. Se você está gostando deste conteúdo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Seus feedbacks me ajudam a continuar trazendo estas análises profundas sobre a condição humana contemporânea. Para compreender completamente como a projeção destrói relacionamentos, precisamos primeiro entender o que Jung chamou de realidade psíquica, o fato de que todos nós experimentamos o mundo não como ele realmente é, mas através de lentes psicológicas formadas por nossas experiências passadas, complexos inconscientes e necessidades emocionais não resolvidas. Como Jung explicou, até onde podemos discernir, o único propósito da existência humana é acender uma luz na escuridão do mero ser. Pode-se presumir que, como em qualquer iluminação, as sombras mais escuras aparecem precisamente ao lado da luz. Em termos práticos, isto significa que quando você se apaixona, não está realmente se apaixonando pela pessoa real à sua frente, mas por uma combinação complexa de quem esta pessoa realmente é, uma pequena parte da equação. Quem você inconscientemente precisa que ela seja para curar feridas do passado, partes de si mesmo que você negou ou reprimiu e agora projeta nela, imagens arquetípicas internas de parceiro ideal que você herdou cultural e familiarmente. A neurociência moderna confirma esta perspectiva junguiana. O Dr. Helen Fisher, estudando o cérebro apaixonado, descobriu que quando estamos nos estágios iniciais de paixão, as regiões cerebrais associadas com julgamento crítico e avaliação social mostram atividade significativamente reduzida. Em outras palavras, quando estamos apaixonados, as partes do cérebro responsáveis por avaliação precisa de outras pessoas literalmente desligam, criando o ambiente neurológico perfeito para a projeção massiva. Esta é a razão neurológica pela qual o ditado "o amor é cego" é literalmente verdadeiro. Como Jung observou, a reunião de duas personalidades é como o contato entre duas substâncias químicas. Se houver alguma reação, ambas são transformadas. Mas o problema crucial é que frequentemente não estamos reagindo à personalidade real do outro, mas à nossa projeção sobre eles. Um erro que inevitavelmente leva à desilusão quando a pessoa real emerge gradualmente por trás da tela de nossas projeções. Vamos examinar os padrões específicos de projeção que Jung identificou como particularmente destrutivos em relacionamentos. 1. A projeção da ânima animus. O mais fundamental e poderoso tipo de projeção que Jung identificou é o que chamou de projeção da ânima, em homens, ou animus, em mulheres. Os aspectos contrassexuais da psique que desenvolvemos através de nossas experiências primárias com o sexo oposto. Como Jung explicou, nenhum homem pode estar na posse de sua ânima.
Assim como nenhuma mulher pode possuir seu ânimos, sem passar por um relacionamento com um representante do sexo oposto, ou melhor, através de todo um conjunto de experiências desse tipo. Em termos práticos, isto significa que um homem projeta inconscientemente sua imagem interna de feminilidade, anima, em parceiras reais, enquanto uma mulher projeta sua imagem interna de masculinidade, animus, em parceiros reais. Esta projeção explica a qualidade quase mágica da atração inicial, a sensação de reconhecimento instantâneo, como se você conhecesse a pessoa há muito tempo, ou a certeza inabalável de que esta pessoa é a tal. O psicólogo junguiano Robert Johnson chama isto de amor à primeira vista é sempre projeção à primeira vista, o reconhecimento instantâneo não da pessoa real, mas de sua correspondência com uma imagem interna poderosa. Um exemplo revelador. Miguel, de 35 anos, consistentemente se apaixonava por mulheres artísticas e emocionalmente expressivas. Ele as via como profundamente intuitivas, espiritualmente conectadas e portadoras de uma sabedoria que ele mesmo não possuía. Inevitavelmente, após alguns meses, ele começava a achá-las irracionais, excessivamente emocionais ou instáveis. Em terapia junguiana, Miguel descobriu que estava projetando sua própria ânima, partes emocionais e intuitivas de si mesmo que havia reprimido para adequar-se a expectativas culturais de masculinidade. A intensidade inicial era seu próprio ser reprimido reconhecendo-se nestas mulheres. A desilusão subsequente era seu ego, defendendo-se contra a integração dessas qualidades. O mesmo padrão ocorre quando mulheres projetam seu animus em homens, inicialmente vendo-os como encarnações de qualidades como racionalidade, assertividade ou espírito livre que elas próprias reprimiram, apenas para mais tarde ressentir-se precisamente destas qualidades. Se você está começando a reconhecer este padrão em sua própria vida, deixe um emoji nos comentários. Reconhecer nossas projeções é o primeiro passo para transformá-las. 2. A projeção da sombra. O segundo tipo poderoso de projeção é o que Jung chamou de projeção da sombra, onde atribuímos a outros qualidades, impulsos ou desejos que reprimimos ou negamos em nós mesmos por considerá-los inaceitáveis. Como Jung escreveu, a sombra é aquela personalidade oculta, reprimida, frequentemente inferior e culpada, cujas ramificações mais extremas remontam ao reino dos ancestrais animais. Em relacionamentos, projeções de sombra manifestam-se frequentemente como irritação intensa, julgamento desproporcional ou obsessão com falhas específicas do parceiro, especialmente falhas que tocam em nossas próprias inseguranças não reconhecidas. Por exemplo, uma pessoa que reprime rigidamente suas próprias necessidades de dependência pode tornar-se excessivamente irritada quando seu parceiro demonstra vulnerabilidade ou necessidade. Ou alguém que nega seus próprios impulsos de infidelidade pode tornar-se patologicamente ciumento e desconfiado, constantemente acusando o parceiro de traição. Como Jung observou, tudo o que negamos em nós mesmos, enfrentamos como destino. Esta dinâmica explica o fenômeno comum onde pessoas que professam odiar certas qualidades, como promiscuidade, manipulação ou egoísmo, frequentemente acabam inconscientemente atraídas por parceiros que incorporam precisamente estas qualidades, uma atração baseada em fascínio inconsciente com o que foi reprimido em si mesmos. O psicólogo junguiano James Hollis chama isto de complexo do fascínio, a atração magnética pelo que negamos em nós mesmos. Se você já se perguntou por que consistentemente se irrita desproporcionalmente com certos comportamentos do seu parceiro, deixe um emoji nos comentários. Esta irritação desproporcional é frequentemente um sinal claro de projeção de sombra. 3. A projeção do complexo parental. O terceiro tipo de projeção, talvez o mais insidioso, é o que Jung chamou de projeção do complexo parental, onde inconscientemente projetamos em nossos parceiros adultos imagens, expectativas e feridas relacionadas a nossas figuras parentais. Como Jung explicou, o primeiro portador da imagem da alma é sempre a mãe. Mais tarde são aquelas mulheres que despertam os sentimentos do homem,
seja de maneira positiva ou negativa. Esta dinâmica explica por que tantas pessoas encontram-se inexplicavelmente recriando os padrões emocionais de suas famílias de origem em seus relacionamentos adultos, mesmo quando conscientemente desprezam esses padrões e juram nunca repeti-los. Por exemplo, uma mulher que cresceu com um pai emocionalmente indisponível pode encontrar-se repetidamente atraída por homens distantes, não porque conscientemente deseja essa dinâmica, mas porque inconscientemente está buscando resolver a ferida original através de um novo relacionamento que recria o padrão familiar. Como Jung observou, até que você torne o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida, e você chamará isso de destino. A projeção parental explica por que tantos relacionamentos eventualmente deslizam para dinâmicas pais-filhos, com um parceiro assumindo o papel parental de cuidador, disciplinador ou provedor, enquanto o outro assume o papel infantil de dependência, rebeldia ou submissão. O psicólogo junguiano Murray Stein chama este fenômeno de projeções de imago, imagens idealizadas ou demonizadas de figuras parentais que colam-se inconscientemente a parceiros adultos, distorcendo completamente como os vemos. Se você já percebeu que seus conflitos com seu parceiro estranhamente espelham conflitos que você tinha com seus pais, deixe um emoji nos comentários. Esta repetição é frequentemente um sinal de projeção parental ativa. Estas 3 formas de projeção, anima, ânimos, sombra e parental, não operam isoladamente, mas frequentemente se sobrepõem e reforçam mutuamente, criando uma teia complexa de percepções distorcidas que Jung chamou de emaranhado de projeções. Como ele escreveu, as projeções mudam o mundo em uma réplica de nossa própria face desconhecida. O aspecto mais perturbador destas projeções é o que Jung chamou de resistência à retirada de projeções. Nossa tendência a lutar ferozmente para manter nossas projeções intactas, mesmo quando a realidade as contradiz repetidamente. É este mecanismo que explica por que muitas pessoas permanecem em relacionamentos obviamente disfuncionais, ou continuam atraindo o mesmo tipo de parceiro prejudicial repetidamente. Estão inconscientemente comprometidas com a manutenção de uma projeção específica, não com a percepção da realidade da outra pessoa. Como Jung observou, geralmente projetamos nossa sombra com tanta segurança que quase não resta dúvida em nossa mente de que o mal está inteiramente no outro. Se este vídeo está te ajudando a compreender melhor seus padrões relacionais, por favor, compartilhe com alguém que você acha que também poderia se beneficiar destas reflexões. Juntos, podemos criar consciência sobre estes mecanismos que afetam silenciosamente tantas vidas. Agora, você pode estar se perguntando, se projeção é tão universal e poderosa, existe alguma esperança para relacionamentos autênticos? É possível ver o outro como realmente é, não como projeção de nossas necessidades e feridas inconscientes? A resposta de Jung seria um sim qualificado. Relacionamentos autênticos são possíveis, mas exigem o trabalho deliberado e muitas vezes desconfortável de retirar projeções e integrar aspectos negados da própria psique. Como ele escreveu, a projeção é um fato inconsciente e automático que transfere todas as nossas reações inconscientes para o objeto. A retirada da projeção, por outro lado, é um processo consciente e árduo que requer esforço e autocrítica. Vamos explorar abordagens práticas que Jung recomendaria para este trabalho de retirada de projeções. Primeiro, o reconhecimento dos sinais de projeção ativa. O primeiro passo é aprender a reconhecer quando você está projetando. Os sinais mais comuns incluem intensidade emocional desproporcional, positiva ou negativa, em relação a alguém. A sensação de conhecer alguém instantaneamente. Certeza absoluta sobre as intenções ou qualidades de alguém que você conhece há pouco tempo. Irritação excessiva com hábitos ou comportamentos específicos de um parceiro. Idealização persistente ou demonização de um parceiro. Sensação de que um relacionamento tem qualidade fatídica ou predestinada. Como Jung observou, tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar a uma compreensão de nós mesmos. Uma prática valiosa é criar um diário de gatilhos,
um registro das vezes em que você sente reações emocionais intensas a seu parceiro, prestando atenção especial a padrões recorrentes. Estes padrões frequentemente revelam o conteúdo específico que você está projetando. Segundo, o questionamento da história narrativa em relacionamentos, Jung enfatizaria a importância de examinar as histórias que você conta a si mesmo sobre seus relacionamentos, os roteiros internos que criam significado e coerência a partir de interações reais. Como ele escreveu, os mitos são, antes de tudo, manifestações psíquicas que retratam a natureza da alma. Os relacionamentos são particularmente sujeitos à mitologização, o processo de transformá-los em histórias arquetípicas, como amor à primeira vista, almas gêmeas ou o rejeitado, que frequentemente tem mais a ver com nossas necessidades psíquicas do que com a realidade interpessoal. Uma prática transformadora é examinar conscientemente qual mito relacional você está vivendo em seus relacionamentos significativos. Você está representando o papel de salvador, vítima, rebelde, cuidador? Estas narrativas frequentemente revelam projeções subjacentes. Terceiro, a integração dos opostos psicológicos. Para Jung, a integração consciente de aspectos negados de si mesmo é o único caminho verdadeiro para reduzir projeções em relacionamentos. Como ele escreveu, a integração do inconsciente é uma questão de vida. Trata-se de reconhecer a escuridão dentro de nós, de assimilá-la. Em termos práticos, isto significa identificar quais qualidades você mais admira ou despreza em outros, e reconhecer como estas qualidades existem, mesmo que em forma embrionária ou reprimida, dentro de você mesmo. Para um homem que projeta sua ânima, isto poderia significar explorar conscientemente seus próprios aspectos emocionais, intuitivos ou receptivos. Para uma mulher projetando seu ânimos, poderia significar desenvolver sua própria assertividade, independência ou racionalidade. Como Jung observou, reconheça os opostos, mas não se identifique com eles. Quarto, o desenvolvimento de visão estereoscópica em relacionamentos. Jung recomendaria o cultivo do que poderíamos chamar de visão estereoscópica, a capacidade de ver simultaneamente o parceiro real à sua frente e reconhecer suas próprias projeções sobre ele. Como ele escreveu, para entender algo, é necessário observá-lo de pelo menos 2 pontos de vista diferentes. Esta dupla consciência, de percepção externa e projeção interna, é a base do que os psicólogos junguianos chamam de relacionamento consciente. Uma prática poderosa é perguntar regularmente: o que sei com certeza sobre esta pessoa baseado em evidência concreta, versus o que estou assumindo ou inferindo baseado em meus próprios padrões internos. Quinto, o trabalho com sonhos e imagens relacionais. Jung via sonhos como comunicações diretas do inconsciente, frequentemente revelando projeções que não reconhecemos conscientemente. Como ele observou, o sonho é a pequena porta oculta para o mais profundo e mais íntimo santuário da alma. Sonhos envolvendo parceiros românticos são particularmente reveladores. Frequentemente mostram aspectos do parceiro que não estamos dispostos a ver conscientemente, ou revelam qualidades que estamos projetando neles que realmente pertencem a nós mesmos. Uma prática valiosa é manter um diário de sonhos relacionais, prestando atenção especial a sonhos envolvendo parceiros atuais, ex-parceiros ou figuras românticas arquetípicas. Estes sonhos frequentemente oferecem correções precisas para nossas projeções conscientes. Se você está implementando ou planeja implementar algumas dessas práticas em sua própria vida, compartilhe nos comentários. Sua experiência pode inspirar outros que estão trabalhando para criar relacionamentos mais conscientes. É importante reconhecer que retirar projeções não é fácil ou confortável. Como Jung observou, não há nascimento de consciência sem dor. O processo de ver através de nossas projeções frequentemente envolve confrontar verdades desconfortáveis, não apenas sobre o parceiro, que pode realmente não ser quem pensávamos, mas mais crucialmente sobre nós mesmos, que podemos ter qualidades, necessidades e feridas que temos negado conscientemente. Como Jung escreveu, não há mudança de escuridão para luz ou de inércia para movimento sem emoção.
Este trabalho emocional é particularmente desafiador porque, como Jung reconheceu, projeções servem a funções psicológicas importantes. Elas não são simplesmente erros a serem corrigidos, mas mecanismos complexos que protegem o ego e facilitam o desenvolvimento psicológico. O psicólogo junguiano Murray Stein observa que projeções são como ponte temporária para partes não realizadas de nós mesmos. O desafio não é simplesmente destruir a ponte, mas usá-la para trazer de volta o que está do outro lado. Este processo de integração gradual é o que Jung chamou de individuação, o desenvolvimento de uma personalidade mais completa e integrada que não depende tão fortemente de projeções para manter estabilidade psicológica. Como Jung escreveu, o objetivo da individuação é nada menos que despir o falso invólucro da persona por um lado e dissipar o poder sugestivo das imagens arquetípicas primordiais por outro. À medida que avançamos neste processo, nossos relacionamentos mudam de formas profundas e por vezes surpreendentes. Vamos explorar as transformações que Jung observou em relacionamentos à medida que projeções são gradualmente retiradas. A primeira transformação, da possessão à relação. Quando projeções intensas estão ativas, não estamos realmente em relacionamento com o outro, mas possuídos por nossa própria psique projetada. Como Jung observou, onde há projeção, estamos ainda idênticos ao objeto. À medida que projeções são retiradas, experimentamos o que Jung chamou de desidentificação, a capacidade de ver o outro como verdadeiramente outro, não como extensão de nossa própria psique. Esta mudança manifesta-se como um novo tipo de respeito pela alteridade do parceiro, uma disposição para permitir que sejam diferentes de nós e de nossas expectativas para eles. Como Jung escreveu, a aceitação da totalidade da natureza humana, não apenas seus aspectos socialmente aprovados, é a única base para a compreensão mais profunda. A segunda transformação, da intensidade à profundidade. Projeções criam o tipo de intensidade emocional frequentemente confundida com amor verdadeiro ou química, a sensação avassaladora de ter encontrado a tal pessoa. À medida que projeções são retiradas, esta intensidade baseada em projeção diminui, mas é gradualmente substituída pelo que Jung chamou de eros consciente, uma forma mais madura de amor, baseada em percepção real e aceitação do outro. Como Jung observou, onde o amor reina, não há vontade de poder, e onde o poder predomina, falta amor. Um é a sombra do outro. Esta transformação frequentemente envolve um período de desilusão e até mesmo luto pela pessoa projetada que nunca realmente existiu, um processo que Jung considerava necessário para relacionamentos autênticos. A terceira transformação, da repetição à escolha. Quando projeções inconscientes dominam nossos relacionamentos, estamos essencialmente presos em padrões repetitivos determinados por complexos não resolvidos e feridas de apego precoce. Como Jung escreveu, o que não é trazido à consciência vem a nós como destino. À medida que projeções são retiradas e integradas, ganhamos o que Jung chamou de liberdade psicológica. A capacidade de escolher relacionamentos baseados em valores conscientes, em vez de compulsões inconscientes. Esta liberdade manifesta-se frequentemente como mudança nos padrões de atração e escolha de parceiros. Como a psicóloga junguiana Jean Shinoda Bolen observa, quando integramos nossas projeções, não deixamos de ser atraídos, mas a natureza da atração muda fundamentalmente. A quarta transformação, do drama ao diálogo. Relacionamentos dominados por projeções intensas são caracterizados pelo que os terapeutas chamam de triangulação emocional, onde o relacionamento não é realmente entre duas pessoas, mas entre uma pessoa, sua projeção e o recipiente dessa projeção. Esta configuração invariavelmente produz drama, mal-entendidos e conflitos aparentemente insolúveis, pois os parceiros estão essencialmente vivendo em realidades psicológicas diferentes. À medida que projeções são retiradas, este drama dá lugar ao que Jung chamou de diálogo genuíno, a capacidade de comunicar-se com o parceiro real em vez de com uma projeção, e de ouvir o que estão realmente dizendo,
em vez do que esperamos ou tememos ouvir. Como Jung escreveu, o encontro de duas personalidades é como o contato entre duas substâncias químicas. Se houver alguma reação, ambas são transformadas. Esta transformação mútua através de diálogo autêntico é o que distingue relacionamentos conscientes de interações baseadas puramente em projeções. Se você está começando a experimentar algumas dessas transformações em seus próprios relacionamentos, deixe um nos comentários. Sua jornada pode inspirar outros que estão no mesmo caminho. Jung acreditava que este trabalho de retirar projeções e desenvolver relacionamentos mais conscientes não é apenas um projeto de crescimento pessoal, mas também uma necessidade social urgente. Como ele escreveu, o mundo atual está em tremenda divisão, tão dividido que precisamos de todo o amor e caridade e, acima de tudo, compreensão mútua, e não conseguiremos alcançar nem mesmo isso a menos que comecemos pelo individual. Esta observação tem relevância particular em nossa era de polarização extrema, onde projeções coletivas de sombra criam divisões sociais aparentemente intransponíveis. Mas, apesar dos desafios envolvidos em retirar projeções, Jung permaneceu fundamentalmente esperançoso sobre o potencial humano para relacionamentos mais conscientes. Como ele escreveu, conhecimento não vem apenas de fora para dentro, mas também de dentro para fora. A maior parte do que sei, aprendi observando as imagens da minha própria alma. Este conhecimento que vem de dentro, a compreensão de nossas próprias projeções e complexos, é o fundamento para qualquer transformação relacional duradoura. A questão fundamental que cada um de nós enfrenta é: continuaremos a relacionar-nos primariamente com nossas próprias projeções, chamando isso de amor ou relacionamento, ou faremos o trabalho desafiador de ver outros seres humanos como realmente são, em toda sua complexa, contraditória e imprevisível realidade? Como Jung nos lembrou, quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. Este despertar não é garantia de relacionamentos perfeitos ou ausência de desafios relacionais. É um compromisso com a autenticidade em meio às inevitáveis complexidades e confusões do amor humano. Como Jung escreveu, não há solução simples, apenas uma jornada. Esta jornada, de relacionamentos baseados em projeção para conexões baseadas em percepção autêntica, está disponível para cada um de nós, não importando quão entrincheirados nossos padrões atuais possam parecer. Como Jung observou, eu não sou o que aconteceu comigo, eu sou o que escolho me tornar. Esta escolha, entre viver em uma realidade psíquica construída principalmente de projeções ou enfrentar a verdade mais complexa de nós mesmos e dos outros, está diante de cada um de nós em cada momento de cada relacionamento. Se este vídeo ressoou com você de alguma forma, por favor, deixe seu like, compartilhe com outros que possam se beneficiar destas reflexões e me conte nos comentários qual insight foi mais impactante para você. Juntos, podemos criar uma comunidade de pessoas comprometidas com relacionamentos mais conscientes e autênticos. Não se esqueça de se inscrever no canal Psicologia Obscura para mais conteúdos que exploram as profundezas da psique humana. Até o próximo vídeo.